Você já tentou começar uma dieta, um treino novo, uma mudança de hábito de vida, até mesmo coisas mais simples, por exemplo, aprender um instrumento novo, e teve a sensação de que estava nadando contra a maré, parecia que só você estava querendo aquilo, e as pessoas ao seu redor nem te ajudavam e algumas vezes até te atrapalhavam. Não sei se você já passou por isso, mas eu imagino que sim, porque isso não é tão incomum, isso não é tão difícil de acontecer, e quase todo mundo passa uma hora ou outra por isso na vida. E acho que você já ouviu falar nesse clichê, a gente acaba sendo a média das pessoas que estão ao nosso redor. Sabe aquela história de a gente ser a média das 5 pessoas que vivem com a gente ou convivem com a gente? Parece um clichê, e de fato é um clichê, mas a ciência do comportamento humano, a psicologia, a própria biologia valida de certa forma. A gente, enquanto ser social, necessita de mimetizar comportamentos, ou seja, reproduzir comportamentos de outras pessoas que estão ao nosso redor, para que a gente se sinta inserido naquele ambiente. A gente tem essa necessidade por natureza de estar inserido em um grupo. E hoje nesse vídeo eu vim falar para vocês alguns pontos para talvez te ajudar a ter uma perspectiva sobre esse contexto de, cara, eu quero mudar. Você tá aí querendo mudar a sua vida, querendo mudar seu estilo de vida, se tornar uma pessoa mais ativa, se tornar uma pessoa que pratica com mais frequência exercício físico, que se alimenta melhor, que cuida mais do seu corpo, que dorme melhor. Você tá querendo fazer tudo isso porque você entendeu o valor do seu corpo, da sua vida, e você sabe que isso é um caminho necessário para quem quer se cuidar melhor, quem quer viver melhor. É exatamente esse caminho do autocuidado. Então hoje nesse vídeo eu vou te falar na minha perspectiva, trazendo um pouco de ciência, trazendo um pouco de comportamento humano, sobre como você pode influenciar e mudar as questões que podem trazer você para esse canto que você quer chegar, que é um canto de hábitos frequentes, um estilo de vida saudável. Então fica ligado nesse vídeo que hoje eu vou falar contigo sobre esse tema. E pra gente começar a falar sobre esse tema, não tem como fugir do assunto da influência invisível do ambiente. Então fica ligado porque dificilmente, se você tá em um local onde todas as pessoas pedem pizza, e entenda bem, a pizza não é algo errado, a pizza não é algo que você deve fugir da sua vida, isso é só um exemplo, certo? Então se você tá num local em que as pessoas pedem pizza e reclamam de dor, reclamam de desconforto, reclamam de como a vida é difícil, chata, inconveniente, e todas as palavras mais negativas que a gente pode trazer como exemplo, se você tá inserido nesse ambiente, seu cérebro não vai fazer por mal, o seu cérebro vai poupar energia. O nosso cérebro tem por objetivo primário, ele tem uma necessidade de poupar energia. Ele faz o possível para que a gente não gaste energia com decisões, com ações. Então tudo que a gente precisa fazer, a gente precisa, no mínimo, tomar uma decisão. Seja essa decisão consciente ou inconsciente, direta ou indireta, ou seja, uma decisão de fato pensada ou não, o nosso corpo ele precisa tomar essa atitude, formular esse conceito do que ele quer fazer e a partir disso gerar ações. Então nosso cérebro faz o possível para evitar todo esse desgaste energético, para que a gente não precise gastar tanta energia, pouca energia, e pensando em tudo isso não tenha que buscar mais energia na própria natureza. Então, entendendo que o nosso cérebro ele vai fazer o possível para economizar energia e que as pessoas ao redor vão possuir um posicionamento o mais padronizado possível, o mais mediano possível. Então, alguém vai tomar uma decisão, essa outra pessoa ao redor vai tomar também, e a outra do outro lado vai fazer também, e acaba que, por influência, as pessoas acabam repetindo as atitudes umas das outras, as decisões umas das outras, os comportamentos, os pensamentos, as perspectivas, tudo isso é facilmente transferido de uma para outra para simplesmente poupar energia. Então, se você está num ambiente em que as pessoas pedem pizza para comer em uma refeição que deveria ser uma refeição muito mais nutritiva, balanceada, pensada para as demandas que vão ali serem apresentadas naquele momento ou em momentos seguintes, enfim, as pessoas pedem pizza porque é mais fácil, porque é mais acessível e porque é mais gostosa, enfim, várias opções. Não tô banalizando a pizza, mais uma vez, é só uma ilustração. Então as pessoas vão fazer isso e você, por consequência, não vai querer se alimentar diferente, até porque vai ficar chato, né? Além de o cérebro evitar gastar energia para você, caramba, o que é que eu vou comer? Então você vai entrar nesse conflito de, meu Deus, eu vou pensar diferente. As pessoas estão escolhendo pizza, eu vou querer outra coisa, eu vou pedir um japonês, eu vou pedir uma feijoada, enfim. Você vai ficar, cara, não, você não vai fazer isso. Você vai dizer, beleza, quero pizza. No máximo, você vai pensar num sabor de pizza diferente. Mas espero que você esteja entendendo a analogia. Então, consequentemente, querendo poupar energia e até para não ser o chato, porque de fato, se você decide abrir uma marmita enquanto as pessoas estão se confraternizando ali, pedem pizza, você é o chato. Mas, lembrando que o exemplo não é uma confraternização, é no dia a dia, no almoço,
almoço ali no trabalho, as pessoas pedem pizza. Então, mesmo assim, você vai evitar ser o chato, você vai evitar ser a pessoa diferentona. Por quê? Porque não é uma situação que é, sabe, conveniente ao ambiente social. O que é conveniente ao ambiente social é exatamente se comportar como a maioria das pessoas se comportam. Porque quando você muda esse comportamento, você é tido como um estranho. E ninguém gosta de se sentir estranho. Algumas pessoas até dizem que gostam de ser estranho, né? Muda o cabelo, muda o visual, mas no fim das contas elas estão se adaptando a um certo grupo que elas escolheram e se identificaram em algum momento, em alguma situação da vida delas. A gente sempre busca se identificar com um grupo. E aqui é um ponto-chave, é entender que seu cérebro vai poupar energia, que estar inserido em um ambiente e ir contra a maré, ir contra o que o social ali está definindo, você vai ser o estranho, vai ser diferente, então vai ser desconfortável. Então, estar inserido em um ambiente, tentar mudar a forma que ele já é predominante, é desconfortável e é um gasto energético e você vai evitar conscientemente ou inconscientemente. E esse é o primeiro ponto que você precisa entender aqui para seguir o raciocínio desse vídeo. Pensando nesses pontos e nessas decisões, acabam se criando barreiras invisíveis, seja por interesse ou não das outras pessoas. Elas vão julgar, elas vão pensar diferente, elas vão achar estranho que esse cara tá fazendo isso, que essa pessoa tá fazendo isso, que ele tá querendo comer diferente. Então isso cria barreiras, e são barreiras invisíveis. As pessoas não vão chegar para você e tratar você mal. Pode acontecer, claro. Mas em um ambiente minimamente educado, as pessoas não vão te tratar mal. Elas só vão comentar de uma forma ou outra. Mas barreiras vão sendo construídas. E às vezes as pessoas nem fazem isso por mal. As pessoas só olham pra você e, cara, isso que você tá fazendo é exagero, essa sua atitude é exagerada. E de fato, aqui cabe um disclaimer, de fato, algumas atitudes são exageradas. Quando a gente quer destoar demais, acho que vale a pena procurar uma terapia, certo? Quando quer destoar demais também, assim, já não é um negócio muito interessante, certo? Mas acaba se criando barreiras invisíveis porque as pessoas chegam pra gente sem maldade às vezes, e às vezes com maldade, mas chegam falando, comentando, e a gente não quer ouvir isso. Então a gente não quer gastar energia do cérebro, a gente não quer ser o estranho, e a gente não quer ter que se justificar para as pessoas e ter que lidar com as perguntas, com os comentários e toda a interação que as pessoas trazem ao ver que uma pessoa ali está destoando da média, né, das pessoas ao redor. E assim, seria muito fácil falar para vocês que é simplesmente você se levantar e sair desse local, mas às vezes esse local é o seu trabalho, você não pode trocar de trabalho, às vezes esse local é a sua família e você ainda não pode sair da casa dos seus pais, ou não pode trocar de família, porque, né, não é plausível, saudável, isso aí, enfim, foge pelo menos dos meus princípios, mas aqui cabe outro comentário em outro vídeo. Você não pode trocar de lugar. E agora, o que é que você faz? Você pode simplesmente adotar a estratégia de vírus. O que é que o vírus faz? O vírus, ele usa a célula, né, como um ambiente para que ele se hospede lá, e a partir disso, ele se comporte ali dentro de forma, às vezes, até estratégica, para meio que influenciar o ambiente sem ser, muitas vezes, expulso desse ambiente e também conseguir controlar aquele ambiente. Então você vai, se você não consegue sair do local, que seria a estratégia, digamos, mais simples, mas normalmente não é a mais fácil, é a mais simples, é só sair daqui para cá. Mas às vezes fazer isso não é tão fácil, não é conveniente e não é possível. Então você vai ter que ficar. Então você vai ter duas escolhas: ou o ambiente muda, ou você muda o ambiente. Você pode ser o ponto de partida de mudança desse ambiente. Você pode ser o estopim, aquela chave que vai virar, que também não é fácil e não vai ser do dia para noite, não vai ser um estalar de dedos. Você simplesmente não vai chegar para as pessoas e dizer agora o que elas podem ou não fazer, porque isso não vai convencer ninguém. Isso não vai mudar ninguém. Muito mais muda as pessoas o seu exemplo do que as suas palavras, seus argumentos, as suas brigas e discussões, né? Sabe a galera que fica brigando por política? Você não muda a cabeça de ninguém, muito pelo contrário, você só intensifica as crenças que podem ser certas ou erradas das outras pessoas. Então debater com as pessoas só fortalece a crença da outra pessoa. Dificilmente você convence alguém a mudar de ideia por argumentação, ainda mais em ambientes que não são minimamente acadêmicos e respeitam uma regra básica da argumentação, do debate e tudo mais. E até em ambientes acadêmicos, né? E é um exemplo, na verdade. Bem, então sabendo que você não vai convencer as pessoas, sabendo que você não vai conseguir sair desse local, a ideia que eu proponho a você é exatamente que seja esse vírus, seja algo que está instalado ali, tá? De forma a dominar a situação, dominar o ambiente, dominar a célula e fazer ela funcionar ao seu favor, usando, obviamente, as estruturas que tem ali, já que você não consegue morar em outro ambiente, já que você não consegue sair da sua família, você precisa estar naquele local para que você tenha uma sobrevida, que você exista, você precisa estar lá naquele ambiente. Então, enquanto você não pode sair dele, você precisa estar lá. Então, convença, seja a mudança, seja o início da mudança. E como eu falei, não é argumentando, não é brigando. Em momentos que vão pedir a pizza e você não queria
queria comer essa pizza por questão contextual. Não é uma pizza no final de semana, não é uma confraternização, em um momento muito específico, não. É uma pizza frequente que acontece de segunda a segunda, todos os dias. Uma alimentação errada, uma alimentação descuidada, uma alimentação, enfim, uma prática e um hábito de vida que não condiz com o estilo de vida que você quer chegar lá. Então, você não vai ficar batendo, você vai ficar brigando. Você vai começar a evitar aos poucos, você vai começar a demonstrar outros hábitos em outros momentos. Aquele momento você não consegue mudar, então procure o momento que você consegue influenciar. Procure o momento em que você consegue influenciar as pessoas ao redor. Seja o primeiro a tomar uma decisão. Gaste essa energia antes que as pessoas ao redor tomem as decisões e você poupe sua energia nessa tomada de decisão. Então, seja o primeiro a tomar as decisões, certo? Procure o momento do dia em que você pode influenciar, que você pode destravar o comportamento das pessoas. Não vá de frente com aquilo que já está instalado, instaurado, definido pelo ambiente. Procure brechas no ambiente, procure falhas no comportamento inadequado desse ambiente e a partir disso gere influência, gere a mudança desse local. Como eu falei, argumentar e bater de frente com as coisas que já estão estabelecidas em determinados locais não vai fazer você chegar em algum lugar. E muito pelo contrário, pode te fazer ser algo indesejado naquele local. Mas você também não vai ser isso, você vai ficar lá. Então o melhor ponto que você tem, a melhor estratégia que você tem é ser minimalista ali nas suas atitudes, é ser minucioso, vamos dizer assim. Ser estratégico, procurar ambientes, procurar momentos, procurar dias, procurar situações que são estrategicamente favoráveis à sua atitude, ao seu comportamento, aquilo que você quer se tornar. Quero me tornar uma pessoa mais saudável. Então procure um momento estratégico para você ser saudável. E as pessoas vejam os resultados acontecendo na sua vida. Apesar de comer pizza todos os dias, apesar de não dormir bem todos os dias, você faz algo. Você faz algo que destoa. Mesmo que minimamente você muda algo. E no longo prazo, até médio prazo, você vai começar a apresentar resultados que serão vistos. E nada mais convincente do que o próprio exemplo, do que os próprios resultados. Mais vale um resultado do que um argumento muito bem estruturado para uma briga de algo que já está lá definido como algo daquele ambiente. Então, use estratégia, faça a sua parte, mude você, mesmo que dentro do ambiente, e favoreça a mudança daquele local. Se você ainda não consegue sair daquele local e ir para um ambiente em que as pessoas condizem com aquilo que você quer, seja aos poucos a pessoa que você quer se tornar, mesmo que dentro de um ambiente que não favorece. Mas tenha consciência, é importante que você tenha consciência de que isso não vai ser fácil, de que você vai ter que gastar energia para tomar decisões primeiro, para sustentar decisões que vão contra o fluxo daquele ambiente, que você não vai ser muito bem visto, que você não vai ser aceito facilmente, que você é um vírus. Vão fazer o possível para te expulsar dali. Não vai ser fácil. Mas pense bem, você não vai mudar só a sua vida, você tem a chance de melhorar a sua vida e a vida das pessoas que estão ali com você. Então você pode fazer ainda muito mais do que simplesmente só sair do local. Mas lembre-se, existe um custo. Ou você fica e influencia o ambiente, ou você sai e vive mais tranquilo, procurando um local em que as pessoas querem nadar na mesma direção e vai ficar mais fácil. Por quê? Como eu falei, você vai poupar energia para tomar decisões quando as decisões das pessoas ao seu redor são na mesma direção daquele seu objetivo, seja passar em um concurso, passar no vestibular, ser uma pessoa mais saudável, se alimentar bem ou treinar bem. Hábitos são influenciados pelo ambiente e pelas pessoas que estão dentro daquele ambiente. Agora faça uma atividade básica. Olhe ao seu redor. Trabalho, família, casa, escola, universidade, faculdade, enfim. Onde você está hoje, com as pessoas que você está convivendo hoje, seus amigos, seus familiares, seus colegas de trabalho, eles condizem, as atitudes deles, os objetivos deles, as escolhas que eles têm, condizem com quem você quer chegar daqui a 5 anos? Se não, eu já te dei a resposta nesse vídeo. Pelo menos eu já te dei a minha sugestão nesse vídeo. Mas me diga aí, me diga você está ou não em um ambiente que favorece a sua chegada até o seu objetivo? Você já chegou no seu objetivo? Você já tem um novo objetivo? Porque chegando lá, você cria outro. A gente tá sempre nesse fluxo, querendo chegar em algum local. E você, já chegou em algum local? As pessoas que estão ao seu redor favorecem ou são contra o seu objetivo? Me diga aí, me fale nos comentários, tá certo? Então é isso, galera. Meu nome é Patrick, sou fisioterapeuta, mestre em fisioterapia e doutorando em fisioterapia. Trabalho com exercício físico, tratamento da dor e comportamento humano em relação ao exercício físico, certo? Então se você gostou, deixa teu like, deixa teu comentário, se inscreve no canal e vai assistir os outros vídeos, porque nesse canal a gente fala sobre exercício, ciência, comportamento humano, dor, enfim, essas coisas que permeiam esse ambiente, certo? Muito obrigado pela tua atenção, muito obrigado por ter assistido até aqui, tchau!
我是你的位置，不愿再问你宿醉。Tell me what you want, tell me why you always right。每次想靠近，总是贴近你 falling。